Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da página 18 à página 23 do módulo 2, para nós terminarmos o conteúdo de vozes verbais, ok? Então vamos lá? Página 18 do módulo. Nós temos aqui trechinhos de alguns textos. Nós vamos trabalhar nesses trechos a voz passiva, tanto analítica quanto sintética. Nós já falamos das duas vozes nas aulas anteriores da semana passada, ok? Então, texto 1. O que são fake news? Fake news são informações falsas a respeito de diferentes assuntos publicadas principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicado oficial, considerou-o como uma preocupação global. Texto 2. Mantenha sempre um pé atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio e o veículo que a publicou. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e têm cuidado com suas publicações. Mantenha um pé atrás com textos sensacionalistas, que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado ou com erros ortográficos. Lembrando que texto sensacionalista é aquele texto jornalístico, seja notícia, reportagem, artigo, que for, que além da informação, além dos dados, dos fatos, explora os sentimentos, a intimidade das pessoas, tá? E chegam a abusar a ponto de, às vezes, colocar o que a pessoa não gostaria que fosse ao ar ou que fosse publicado, tá bom? Cuidado com esse tipo de texto, que apesar de muita gente achar eles mais legais, melhor de ser lidos, não são textos bons, porque eles não nos informam realmente. 3. Confirme as informações. Confira a data e veja se as informações não foram tiradas de seu contexto. Informações descontextualizadas tornam-se facilmente fake news. Dê preferência a notícias e reportagens com fontes confiáveis, com entrevista de especialistas reconhecidos e realizadas por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Os sites boatos.org e efarsas.com são especializados em desmentir notícias falsas. Então, tá vendo? Já tem até veículos criados para fazer isso. Se a polícia ainda não tem leis apropriadas, as pessoas já estão se organizando. Tá? 4. Não compartilhe, denuncie, esse é o principal. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar da veracidade dela. E ainda havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridem a você ou a outras pessoas de forma infundada devem ser denunciadas. E cuidado para não ajudar a propagar uma fake news, porque dependendo do tipo de notícia falsa, isso é crime. E a gente ajudando a propagar, podemos nos tornar uma espécie de cúmplices de quem criou essa notícia, tá bom? Então, muita atenção quando vocês forem compartilhar alguma coisa. Vamos às questões? Letra A. Você já se deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Compartilhe suas experiências com os colegas e o professor. Eu acredito que todo mundo já teve algum tipo de contato. Pode não ter recebido pessoalmente, né? Espero que não tenham ajudado a compartilhar essas notícias falsas. Mas é quase impossível a gente não ter tido contato com essas notícias, porque a mídia mostra o tempo inteiro, né? Você entra num site para abrir seu e-mail, seja Gmail, Itaú ou Yahoo ou o que for, você vê lá já naquele bloquinho que aparece primeiro alguma coisa, vira e mexe, tem uma fake news. Os jornais de televisão, vira e mexe, contam casos de grupos que espalhavam fake news
e que foram propagados. A gente ficou sabendo da questão da campanha do presidente americano. Hoje já há suspeita de que houve muitas fake news e ataques, né, virtuais na época da campanha de presidente aqui no Brasil. Então, todos nós já tivemos algum tipo de contato com as fake news, sim. Tá? B. Após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Resposta pessoal, gente, mas o correto seria, primeiro, você avisar a pessoa, olha, para com isso, olha, o que você está falando é mentira, né? E dependendo do tipo de fake news, o ideal também é fazer a denúncia, tá? Mesmo sendo um amigo, sendo um familiar, a gente nunca pode se comprometer por algo de errado que o outro fez, tá? Apoiar, ser cúmplice, nem que seja por omissão, é errado. C. Que critérios você utiliza para escolher sites de notícias? Bom, garantir isenção total é difícil, mas a melhor maneira de escolher um site de notícias é por indicação, né, de pessoas de nossa confiança e também ir atrás de empresas que são conhecidas e confiáveis. Melhores revistas, melhores jornais, normalmente têm melhores sites na internet também, tá bom? D. Em sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem causar? Inúmeros problemas. A gente pode prejudicar muita gente ajudando a propagar notícias falsas, né? Então aqui o livro destaca, ó, destruição de reputação, né? Dependendo do tipo de notícia que eu passo, uma pessoa pode ficar mal falada para o resto da vida, mal vista, né? Ninguém mais vai passar a acreditar nela, vai acreditar só naquilo que está escrito nas fakes. Invasão de privacidade, incentivo à violência. Invasão de privacidade. Se a gente propaga algumas notícias, a gente está expondo a vida das pessoas, mesmo que não seja uma fake news. Então tem que tomar muito cuidado. Coisas íntimas, pessoais, elas não devem ser repassadas jamais, independente do que seja o assunto. E agora esse aqui é o mais perigoso, incentiva a violência, a discriminação e a hostilidade contra alguns grupos da sociedade, até contra pessoas, né? Esses dias saiu o caso de uma mulher que foi linchada, não sei se ela chegou a morrer, não vi a reportagem inteira, tá? Ela foi linchada por suspeita de envolvimento com magia negra. Eu não sei se ela parecia com a pessoa que estava envolvida, o que foi. Mas olha o absurdo, né? Machucaram ou até mataram, não sei, uma pessoa por causa de uma notícia falsa ou de uma notícia que foi propagada sem razão e sem necessidade. 2. Releia a seguir 2 orações retiradas do texto, observando as locuções verbais em destaque. As informações não foram tiradas de seu contexto. Os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Então, foram tiradas, foram noticiados. São as 2 locuções verbais. Letra A. Em que voz verbal estão essas locuções? Voz passiva. As 2 contêm a locução verbal passiva. Se quiser melhorar ainda, voz passiva analítica, tá? Porque sempre que eu tenho a locução verbal, passiva analítica. B. Identifique quando houver o agente da passiva das orações assim. Só no segundo caso aqui, nós temos agente da passiva, ó, aqui no primeiro. As informações não foram tiradas de seu contexto. Eu não sei quem não tirou essas informações. Então, não tem agente da passiva. Já na segunda, os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Então, quem noticiou os fatos foram os outros jornais e as outras revistas. Então, de foram noticiados, o agente da passiva é
por outros jornais ou revistas. Lembrando que o agente da passiva começa sempre com a preposição. A mais comum é pelo, por e às vezes o de. Tá bom? Continuando agora, lá na página 21. Leia o texto da quarta capa a seguir e responda as questões. A coleção Tá Sabendo traz para a roda de conversa, em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo, um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola e um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno, que não é bem recebido pelos colegas. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e muitas vezes triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões para a convivência harmoniosa e receberá preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa e alegremente pacífica. Então, o texto vem falar de uma história que se passa durante uma espécie de debate, né, para evitar o preconceito, ou seja, a rejeição de um novo aluno que está chegando na escola. Nós temos alguns verbos na voz passiva aí. Interessante aqui é que o texto, fala que vai mostrar como todas as áreas do conhecimento são importantes para o ser humano. Questões da guerra e da paz, conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões para a convivência harmoniosa. Então, quer dizer que tudo que eu aprendo, tudo que eu leio, que eu conheço, seja de qualquer área, matemática, linguagem, arte, cinema, música, todas as linguagens, todas as informações são bem-vindas para a nossa formação como pessoas, como seres humanos. Então, não existe conhecimento inútil, não existe um saber mais importante que o outro. Tudo é importante para a nossa formação humana. Tá? E quanto mais conhecimento a gente adquire, a tendência é que nós sejamos cada vez mais humanos. E o que está faltando na humanidade é justamente isso, né? Humanidade. Vamos às questões? Letra A. O autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta? Sim. Tá? Justifique sua resposta com trechos do texto. Vocês podem copiar qualquer trecho no texto que contém adjetivos sobre o livro. Aqui na minha resposta tem alguns, maravilhoso, triste, melhores, preciosas, tá? Então, todos eles caracterizam o que o autor dessa sinopse, desse resumo de quarta capa fez sobre o livro. Então, isso é a opinião dele. Ele é que acha o livro maravilhoso, ele é que acha triste, ele é que acha melhor, ele é que acha mais preciosa. Aqui tem, sobre a convivência humana mais respeitosa, mais prazerosa, tá bom? Então, sempre que eu quiser colocar a opinião de alguém, o julgamento de alguém, eu vou atrás dos adjetivos, sejam bons ou ruins, tá bom? B. Qual é o objetivo desse texto de quarta capa? A que público você acha que ele é destinado? Nós já tivemos uma pergunta dessa aquela vez que a gente estava analisando o texto da Frida Kahlo, lá no bloco 1, estão lembrados? Então, os textos de quarta capa têm por objetivo promover o livro, divulgar o livro, dizer do que o livro fala, para a pessoa saber se ela quer ler o livro ou não. Tá? Então, apresentar a história do livro, promover o livro, tudo é resposta possível. E aí, como é uma história infanto-juvenil, o público é infanto-juvenil, então ele se destina a crianças e adolescentes, tá bom? 2. Identifique e sublinhe no texto as formas verbais que estão na voz passiva. Em seguida, escreva quais estão na passiva analítica e qual está na sintética. Aqui está destacado,
se encontram, voz passiva sintética, é bem recebido e será levado, as duas estão na voz passiva analítica. Então, se encontram, passiva sintética, é bem recebido, será levado, passiva analítica. 3. Releia esta oração do texto. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Que nome recebe o termo em destaque? Então, pelos colegas, está praticando a ação de receber o sujeito, um novo aluno. Quando o sujeito não pratica a ação, quem pratica é o agente da passiva. Então, pelos colegas, agente da passiva. B. Que informação esse termo transmite para o leitor? Né? Ele informa quem praticou a ação, já que não foi o sujeito. Só isso. Então, a agente da passiva informa quem praticou a ação do verbo. 4. Leia a frase. Como se constrói a paz? Letra A. Em que voz está a forma verbal empregada nesse título? Como eu tenho só um verbo, constrói, tenho o pronome se, e o sujeito, a paz, não pratica a ação de construir, então nós temos a voz passiva sintética. Resposta da letra A, voz passiva sintética. B. De que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? Poderia estar na voz passiva analítica, como a paz é construída. Então, letra B, na voz passiva analítica, como a paz é construída. Questão 5. O emprego da voz passiva analítica ou da voz passiva sintética dependerá da situação de comunicação. Leia a seguir os trechos das duas narrativas. Virou a capanga de cabeça para baixo, e os peixes espalharam-se pela pia. Ele ficou olhando, e foi então que notou que a traíra ainda estava viva. Era o maior de todos ali, mas não chegava a ser grande, pouco mais de um palmo. Ela estava mexendo, suas guelras mexiam devagar, quando todos os peixes já estavam mortos. Como podia durar tanto tempo assim fora da água? Teve então uma ideia, abrir a torneira para ver o que acontecia. Tirou os outros peixes para fora, lambaris, chorões, piaus. Dentro do tanque deixou só a traíra, e então abriu. A água espalhou-se, e quando cobriu a traíra, ela deu uma rabanada e disparou. Ele levou um susto. Estava muito mais viva do que ele pensara. Muito mais viva. Ele riu, ficou alegre e divertido, olhando a traíra que agora tinha parado num canto, o rabo oscilando de leve, a água continuando a jorrar na torneira. Quando o tanque encheu, ele fechou-a. Então, aqui um trechinho narrativo, né? Fazendo a narração de alguém que chega com um peixe que deveria estar morto, mas estava vivo em casa. Então, uma situação bem corriqueira. Texto B. Quem está falando? Perguntou Pinóquio, sentindo-se gelar de susto. Sou eu, um pobre atum engolido pelo tubarão junto com você. E você, que peixe é? Eu não tenho nada a ver com peixes, eu sou uma marionete. E então, se você não é um peixe, por que se deixou engolir pelo monstro? Não fui eu que me deixei engolir, foi ele que me engoliu. E agora, o que vamos fazer aqui no escuro? Vamos nos conformar e esperar que o tubarão digira os dois. Mas eu não quero ser digerido, gritou Pinóquio, recomeçando a chorar. Eu também não gostaria de ser digerido, acrescentou o atum, mas sou bastante filósofo e me consolo pensando que quando a gente nasce atum, é mais digno morrer na água do que no azeite. Bobagem, gritou Pinóquio. A minha é só uma opinião, replicou o atum. E as opiniões, como dizem os atuns políticos,
devem ser respeitadas. Letra A. Então, os dois textos são narrativos, os dois textos mostram falas ou conversas cotidianas, normais, e os dois textos apresentam vozes ativas, passivas e até reflexivas, tá bom? Letra A. No texto A, ao observar que a traíra ainda estava viva, o personagem ficou alegre e divertido. O que lhe teria causado esses sentimentos? O fato do peixe ainda estar vivo depois de tanto tempo fora da água, né? Então, ele ficou surpreendido com aquilo. Então, resposta da A, o fato de a traíra ainda estar viva após tanto tempo. Ou o fato de ela ser o único peixe que continuava vivo. Tá bom? B. Nos textos A e B, quais formas verbais estão na voz passiva? No texto A, espalharam-se e espalhou-se. No texto B, ser digerido e devem ser respeitados. Como no texto A a gente tem uma narração e a voz do narrador, o narrador tem que seguir um pouco mais a linguagem culta, por isso que ele usou nos dois casos a passiva sintética. Já no texto B, como a gente tem um diálogo, ou seja, um peixinho, conversando com um boneco de pau, já que faz parte da história do Pinóquio, então nos diálogos a nossa tendência é usar uma linguagem mais coloquial. Por isso que a gente tem a voz passiva analítica. Tá? Letra C. Qual voz passiva foi empregada no texto A? Passiva sintética. No B, passiva analítica. Assinale a alternativa inadequada quanto ao emprego da voz passiva. Então, a inadequada é o terceiro. Em situações como reuniões de trabalho e diálogo entre profissionais, faz-se o uso da voz passiva analítica e da voz passiva sintética, por transmitirem a ideia de informalidade. Em situações de reunião de trabalho não existe informalidade. Tá? Fechamos aqui, porque era até a página 23. Agora, nós vamos ver um pouquinho do slide sobre as conjunções, tá? Então, só para lembrar, né, as conjunções, elas são elementos de ligação, assim como as preposições. O que vai diferenciá-las, basicamente, é a situação em que elas unem essas palavras. As preposições são muito mais exigidas pela palavra anterior e unem apenas termos, palavras, expressões. Já as conjunções, além dos termos, elas também unem as orações e podem ou não ser colocadas dependendo da situação, tá? Aqui a função das conjunções. Ligam orações, ó. Maria foi ao shopping e comprou um livro. Né? Então, tá ligando duas orações. Primeira oração, Maria foi ao shopping. Segunda oração, Maria comprou um livro. Aqui eu não coloquei Maria de novo, que a gente já falou sobre a questão da repetição, deve ser evitada. Ligando termos de igual valor, ó. Maria e Joana, tô ligando os dois núcleos do sujeito composto, foram ao shopping e compraram. São duas orações aqui, mas observa que as duas indicam que foi feito pelo sujeito. Já que comemos uma pipoca e um chocolate no cinema. Então, eu estou unindo os dois objetos numa espécie de objeto direto composto. Ok? Então, as conjunções podem unir tanto orações quanto termos, palavras. Tipos de conjunção. A primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é com essa diferença entre conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Tá? A gente precisa lembrar que coordenar é organizar aquilo que é igual, que é comum, que é independente. Tá? Por exemplo, né? Numa escola, a gente tem a coordenação ou as coordenadoras, que normalmente são professores ou professoras,
né? Que tem ali a função de organizar, de ajudar o trabalho dos demais professores. Agora, por exemplo, se eu, Franci, professora de português, tenho que dar minha aula hoje, e a Josi, nossa coordenadora, ou a professora de matemática, ou a de ciências, faltarem, eu vou continuar dando a minha aula de língua portuguesa. Por que que a ausência delas, de certa maneira, não atrapalha o meu trabalho? Porque nós somos iguais, nós temos a mesma função. Então, quando eu tiro um termo coordenado, o que sobra, o que fica, continua fazendo sentido completo, tudo direitinho. Já o subordinado, se a gente pegar o mesmo exemplo da escola, por exemplo, eu sou professora, vocês são alunos. Então, nós somos diferentes, nós não somos iguais na escola. Não que um seja melhor que o outro, tá? Mas nós somos diferentes. Se eu matar a aula hoje, vocês não terão aula de português. Então, a minha ausência, a minha retirada, de certa forma, atrapalhou vocês. Vocês ficaram sem aula de português. O contrário também acontece. Se vocês não tivessem entrado hoje na aula, participado da aula, eu não teria para quem dar aula, então não haveria aula. Por isso que existe uma relação de subordinação entre professor e aluno, porque sem aluno o professor não dá aula e sem o professor o aluno não tem aula. Então, um não pode ser retirado do outro. Para que isso serve? A conjunção coordenativa, ela vai unir palavras ou orações que são independentes, ou seja, se eu tirar a segunda oração, a primeira continua fazendo sentido. Se eu tirar a segunda oração, a primeira continua fazendo sentido. Já as conjunções subordinativas vão unir orações que uma precisa da outra para ter sentido completo. Se eu retiro a segunda, a primeira fica esquisita, fica incompleta. Ou o contrário, se eu retiro a primeira, a segunda deixa de fazer sentido. Tá? Então, essa é a diferença entre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Ok? Bom, por hoje é só, meninos. Numa próxima aula, a gente continua o nosso conteúdo sobre conjunção, tá bom? Até mais. Bom dia.